Esses dias eu me peguei refletindo como as mulheres, principalmente no âmbito da internet, das redes sociais de um modo geral, têm se vestido todas iguais. Todas parecem umas as cópias das outras. E, com isso, eu percebo que o estilo pessoal tem sido banalizado. E hoje eu quero conversar com vocês aqui nesse vídeo. Por que que isso não funciona, né? Por que que o que essas influencers têm propagado na internet, por que que isso não funciona? E isso faz com que você perca a sua essência e a sua personalidade a partir do momento que você copia a forma delas de se vestir. Com certeza você já deve ter se deparado com muitos vídeos ditando formas de se vestir. Que apenas aquela forma de se vestir é elegante, apenas aquela forma vai te deixar com cara de rica. A gente vê muito conteúdo nesse sentido na internet. Eu vou dar um exemplo aqui. Tal coisa é cara de rica, tal coisa é cara de pobre, tal coisa é elegante, tal coisa é brega. E isso tem se repetido de tal forma e com tanta intensidade que tem se tornado verdade. Então, a partir do momento que a gente repete e só repete certa afirmação, que é o que a maioria tem feito, né? Elas têm afirmado que isso ou aquilo é brega ou não é. Então, a partir do momento que a gente repete inúmeras vezes aquela afirmação, isso de certa forma vai se tornar uma verdade para muitas pessoas. E é isso que tem acontecido. A gente tem visto essa propagação dessa suposta verdade e a influência que isso tem gerado na grande maioria das mulheres. Um dia desses, rolando o feed no Insta, eu vi uma foto de 4 mulheres, amigas, enfim, não sei. Pareciam que sim. De 4 amigas na porta de um restaurante e era impressionante como uma era a cópia da outra. As 4 se vestiam exatamente do mesmo jeito. Mesmo modelo de calça, mesmo modelo de blusa, blazer, bolsa igual, sapato igual, só variava a cor, mas todas elas seguindo um mesmo padrão de cores, aquelas cores mais claras, tons de bege, de branco, e até o cabelo era idêntico. A cor era igual, o penteado era o mesmo, a finalização era a mesma e o comprimento era o mesmo. E aí eu pensei, não é possível que todas essas mulheres tenham a mesma personalidade. E por que eu falo de personalidade? Porque na consultoria de imagem, nós, consultoras de imagem, na nossa formação, nós aprendemos que estilo pessoal é o reflexo da nossa personalidade. Então, a gente reflete no modo de vestir a nossa essência, quem a gente é de verdade. E por isso, eu digo que não é possível que todas essas mulheres tenham a mesma personalidade. Não é possível que todas tenham exatamente os mesmos valores, as mesmas crenças, os mesmos gostos. Aí é só você se colocar aí no seu lugar junto com as suas amigas. Vocês são todas iguais? Vocês todas gostam exatamente das mesmas coisas? E aí eu trouxe essa pergunta para mim também. Trouxe essa reflexão para minha vida. Bom, eu tenho muitas amigas, então eu voltei lá na minha adolescência. Todas as amigas que eu tive e que eu tenho até hoje, todas nós somos completamente diferentes umas das outras.
temos cabelos diferentes, gostos diferentes, gostamos de cores diferentes, viemos de famílias diferentes e, portanto, temos valores e crenças diferentes. Em alguns casos, a gente pode realmente gostar de mesmas coisas, né? Mas não vai ser 100% igual, né? Não vai ser, porque cada um é criado de uma forma. Cada um é criado de uma forma, com valores diferentes, aprende coisas diferentes. Então, isso reflete no nosso estilo, reflete na forma como a gente vai se vestir. E é exatamente por isso que na consultoria de imagem, no processo de consultoria de imagem, a gente aprende, né, na nossa formação, a gente aprende a respeitar a individualidade de cada um, de cada cliente que vem até nós procurar ajuda. Obviamente que muitas mulheres me procuram porque se identificam com o meu estilo, mas eu jamais vou ditar e vou impor que essas mulheres devem se vestir como eu. Até porque são mulheres únicas. Eu sou única e todas as minhas clientes são únicas. Assim como vocês que estão me assistindo também são únicas. Então, a consultoria de imagem é um lugar que a gente fala, é um lugar de acolhimento. É a hora da gente acolher, da gente escutar. Por isso a gente pergunta: como que é seu estilo de vida? Como que é a sua rotina? Do que você gosta? Porque a gente precisa entender quem é aquela pessoa. Quem é aquela pessoa para que a gente consiga montar uma estratégia de imagem de forma que respeite a personalidade, a essência, as crenças e quem aquela pessoa é de verdade. Porque muitas vezes a gente comunica algo que a gente não é. E é isso que está acontecendo com a maioria das mulheres. Porque veem que essa verdade, né, isso que se tornou verdade, de que você deve se vestir com blazer, alfaiataria, camisa tal, cabelo partido no meio e esticado, que devem todas se vestir dessa forma para transmitir uma imagem elegante. Todas. E aí, uma mulher que é super romântica começa a se vestir dessa forma e deixa de comunicar a própria essência, deixa de comunicar quem aquilo é. Então, percebam que existe uma distorção de imagem, uma distorção e uma desconexão com a realidade, com aquilo que essas mulheres realmente são e quem elas deveriam ser. E aí, até corroborando com o que eu tô falando, esses dias eu tava lendo esse livro aqui, da Nina Garcia. Ela é editora da Marie Claire. E aí ela fala aqui, eu até fiz umas anotações. E ela fala aqui, mais ou menos assim, tá? O estilo surge, então ele passa a existir a partir do momento que você conhece quem você é e quem você deseja ser no mundo. Então, não se trata de querer ser outra pessoa. Se trata de querer ser quem você é e quem você quer ser no mundo. Vamos restringir um pouco. O mundo é muita coisa, é muito abrangente. Então, quem você quer ser na sua família? Quem você quer ser no seu trabalho, na sua comunidade, no seu bairro? Quem você quer ser? Você quer ser cópia dos outros? Você quer transmitir a mesma imagem que os outros? Eu acredito que não. Eu sei que eu não quero. Eu quero ser única, assim como eu sou. Então, eu deixo hoje essa reflexão aqui para vocês. Até falar um nome aqui para vocês desse livro. Em português, ele se chama O Livro Negro do Estilo. Eu acho que é isso, exatamente isso. Da Nina Garcia. Ela tem outros livros também publicados sobre estilo. É uma escritora super bacana. Então eu indico para vocês lerem também. Nesse livro ela aborda questões da vida dela. Ela é colombiana, então ela traz também de que forma que
a vida dela, né, na infância, os pais influenciaram na forma dela de se vestir. Então ela traz isso, ela traz também assuntos sobre as tendências, porque a gente pode sim usar tendências, mas existem formas de adequarmos essas tendências à nossa personalidade. Então, não é porque é tendência que a gente não precisa usar, porque a gente vai estar copiando os outros. Não. A gente pode usar, mas existe forma de a gente usar sem deixar de comunicar aquilo que a gente é. Então, fica a indicação aqui dessa autora para vocês lerem. E é incrível também que a gente carrega muito da forma de vestir da nossa mãe, ou de quem nos criou, da nossa avó, enfim. A gente carrega muito disso, porque quando a gente é criança, a gente é vestido por alguém. A gente não se veste sozinho, a gente não nasce sabendo nada, a gente vai aprendendo. Então, muitas vezes a gente pensa também que a forma como a nossa mãe se veste é a forma como nós devemos nos vestir. Mas isso não é uma verdade. Porque, da mesma maneira que eu estava falando aqui sobre essas outras influências, a nossa mãe tem uma personalidade e nós temos outra. Então, muitas vezes a gente cresce replicando o estilo da nossa mãe, achando que aquilo ali é 100% adequado pra gente, mas nem sempre. É óbvio que nós teremos influências, né? Nós seremos influenciadas pelas nossas mães, pelas nossas avós. Eu, por exemplo, fui super influenciada pela minha avó. Minha avó sempre gostou de maquiagem, de acessório, de perfume, de tudo. Já a minha mãe, ela sempre gostou de andar bem arrumada, mas ela não era tão perua como a minha avó. E como eu sou, porque eu sou bem perua. Então, eu trouxe isso da minha avó, mas adaptado para a minha personalidade. Adaptado para quem eu sou. Então, gente, é muito importante que vocês entendam que a gente não precisa ser cópia dos outros. A gente não precisa e a gente não deve. A gente deve ser quem a gente é. A gente deve comunicar a nossa essência. Então, pare de pensar que o jeito que você se veste tá errado porque a fulaninha da internet tá dizendo que tem que usar roupa neutra e cabelinho preso e sapatilha. E você às vezes tá usando estampa, tá usando cores porque você é uma mulher criativa e tá pensando que tá se vestindo errado. Ou então você tá usando uma roupa mais romântica, um laço ou pérolas, e você tá achando que tá se vestindo errado. Então, entenda isso. Não pense que você precisa ser cópia dos outros. Você só precisa ser quem você é.